E será que ela está voltando? Só nos últimos 30 dias já subiu cerca de 10%. Lembrando que no acumulado, né, deste ano aqui, ela caiu cerca de 25%. Porém, a raiz, nesse curto espaço de tempo, vem demonstrando até uma certa retomada, né, tentando diminuir aí os prejuízos dos últimos 12 meses e, por que não, também dos últimos 6 meses. O que a gente consegue ver é uma melhora no cenário, né, especialmente na macroeconomia, do ponto de vista das suas duas principais commodities, que estavam em ciclo de baixa e agora demonstram uma certa recuperação. Até mesmo alguns noticiários aqui a gente consegue perceber alguns pontos positivos por parte de bancos, casas de análise, entre outras, falando de alguns fatores e também algumas razões do porquê, né, eles estão investindo e recomendando compra em raiz, né? É bom a gente sempre separar aqui aquilo que é manchete daquilo que de fato é notícia, mas o que a gente consegue observar é que muitos estão colocando aqui grandes apostas, né, em raiz, né, especialmente aí na questão de recuperação. Algumas coisas têm acontecido, né? A empresa tem soltado bastante fatos relevantes, especialmente relacionado a transações entre partes. Uma das mais recentes aqui fala até mesmo do negócio da Neolubs, indústria de lubrificante, uma compra interessante, né? Um contrato interessante de 66 milhões, né? A gente sabe que a Raizen ela é campeã na questão de geração de receita. A gente até consegue ver aqui na demonstração, né, quando a gente pega num período, né, do ano safra deste ano para o ano passado, a gente consegue ver o aumento nas suas receitas operacionais. Na verdade, de trimestre para trimestre de ano safra, houve uma redução aqui, mas as escalas são sempre grandes, né? 245 milhões, 220 milhões. Os custos, né, negativos aqui também caíram bastante, né? Nesse último trimestre ano safra foi cerca de 204 milhões contra 230. O que espantou muitos aqui, né, por isso que ela até demonstrou uma queda logo no começo do trimestre, foi a questão do lucro líquido no período que caiu 75%. Mas aqui foi mais um ajuste contábil e também em função de algumas tributações que foram cobradas, né, e inseridas dentro deste último balanço. O que, quando a gente analisa mais profundamente no nível de detalhe, a gente vê que não é algo assim tão alarmante, é muito comum, né, nas empresas fazer essa mitigação de custos, gastos e receitas, né, balanceando aí ao longo dos trimestres, acaba causando um certo desconforto, né, quando a gente vê os números, mas os números muitas vezes são frios, não reflete plenamente a realidade, né, e faz com que muitos acabam saindo do papel. Na verdade, o que você tem que ver é se perdeu ou não fundamento, né? Foi isso que aconteceu aqui com Raizen nesse contexto. Quando a gente observa aqui a questão de macroeconomia, vamos tentar olhar dois pontos de vista aqui que eu gosto bastante. Por exemplo, vamos pegar aqui, vou pegar aqui indicadores. No caso aqui, eu utilizo o próprio Trend Economics, mas você pode pegar no próprio Trend View, enfim, o que a gente quer aqui basicamente é só ver quanto que está as suas duas principais commodities. Então, por exemplo, aqui no caso eu vou pegar, acabei clicando aqui em petróleo, mas não tem problema, vamos pegar aqui o etanol. Então vamos pegar como é que está a questão do etanol e a gente consegue perceber que vem bem em linha da raiz, né? A partir de março começa a subir. Caiu num ciclo aqui, né, de queda, né? Teve um ciclo de queda, o que espelha bastante aqui a posição da raiz e agora vem melhorando, né? 1,80 o galão, né? Dólares o galão. Então, desde março até aqui já vem tendo uma subida bem interessante. Quando a gente olha num gráfico de um período mais longo, né, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui nos últimos 5 anos, dê só uma olhada. Quando a gente observa, o etanol já atingiu aqui 3,50 o galão. Depois pegou aqui, tal, teve uma baixa, não foi a baixa, a mínima histórica, e agora está mostrando uma certa recuperação. Isso entra bem aqui no caso, né, do nosso método do investidor consciente, que pega muito das ações de commodity no contraciclo, para poder fazer com que estas alavancagens aqui façam com que a nossa carteira performe, né, 3, 4, 5 vezes mais do que simplesmente só ficar nas ações perenes ali, onde o zigue-zague aqui é menos intenso, ok? Vamos também olhar a questão do açúcar, outra commodity importante para ela. Vou pegar aqui o sugar, seria o açúcar. Vamos ver aqui também o que aconteceu. Olha lá, mesmo cenário, né? Quando a gente olha nos últimos 5 anos, ó,
Isso daqui foi muito impactado pela Índia, questões climáticas lá na Índia, chuva, tudo mais. O preço razoável do açúcar, 18,67 a tonelada, chegou a bater 28, né? Deu um salto aqui de quase duas vezes, depois o preço acomodou de novo, né? Então tudo depende aí do que vai acontecer, mas ela está meio que no meio do ciclo, né? Lembrando que os estoques podem esvaziar, assim como aconteceu no etanol, e voltar a subir. Então, é um pouco aqui das teses de investimento do que se baseiam, né, os analistas para poder falar sobre a questão aí de raiz, né? Outra coisa também que a gente pode observar, que eu tenho batido bastante na tecla aqui, eu não sei se vocês costumam fazer esse tipo de análise, é o seguinte, até peço perdão pela minha garganta, estou com um pouco de dor de garganta aqui, me recuperando de um resfriado, mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó, raiz 4, ó. Dá só uma olhada na questão aqui das posições de aluguel, né? Sempre toma cuidado com o efeito do short squeeze, né? Se aumenta muito as taxas de aluguel e quantidade de ações alugadas, você tem uma pressão negativa no papel. Vamos observar aqui, então, o que a gente consegue ver? Consegue ver um leve crescimento só das ações alugadas, o que não está gerando tanto efeito especulativo, né? A onda estava abaixo de 1% e agora ela está quase chegando a 1,5%, né? Então, basicamente, um vol aqui, né? Uma volatilidade de 0,5% na quantidade de contratos de locação, né? Esses contratos de locação muitas vezes servem para venda descoberta, onde a pessoa vende esse ativo alugando de uma outra pessoa que tem, na expectativa de que ele caia. Então, isso exerce uma pressão negativa no papel. Então, aqui, né, tem até um efeito muito normal, bem tranquilo, bem suave, de contratos alugados. Vamos ver agora quanto que eles estão pagando pelo aluguel, para ver se há poucas ações, né, alugadas no mercado. Pelo contrário, né, a gente vê que a Raizen já chegou a ter 34, 35% pagando taxa de aluguel, onde a especulação era bem alta, e agora ela já chegou em patamares mais razoáveis aqui, olha, de aproximadamente 0,5%. Nesse cenário, não tem nem como a gente fazer aquela dupla remuneração, né? Ou seja, pegar dos dividendos, né? Dos dividendos mais a custódia remunerada, né? Deixar lá os ativos alugados para poder pegar a dupla remuneração. Acho que nem vai valer a pena, até porque a B3 pega um pouco, o imposto de renda pega um pouco dos ganhos sobre ações alugadas e também a corretora acaba comendo toda a margem, né? Então acaba não compensando aí a questão do risco. Não é uma ação tão especulativa assim, né? Por exemplo, diferente um pouco de Ambipar, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, ó, Ambipar, se você olhar aqui, a questão das taxas de aluguel, como tem poucos contratos e está tendo um efeito especulativo muito alto, até pela alta do papel, eles esperam que caia abruptamente. Ó. Hoje eles estão pagando por volta de 100%, né? 110, 120%, está uma coisa absurda, né? Ou seja, eles estão colocando muitos contratos aqui na expectativa de que esse preço vai corrigir e eles vão ganhar toda essa diferença. É por isso que também você tem que tomar cuidado com ações que sobem muito rápido. Porque se ela sobe muito rápido, a tendência é ela cair também muito rápido. Então eles começam a pregar contratos de aluguel, ou seja, vendas à descoberta aqui, onde ele pega o seu papel a R$ 10, ele sabe, né, que ela subiu muito no curto espaço de tempo e que ela tende a cair um pouquinho, né, que é chamado de correção. Então eles pegam esses contratos aqui a R$ 10, e quando ele cai para 8, 7, R$ 6, eles te devolvem e pegam toda a diferença, né? R$ 3 ou R$ 4. Então, por isso que eles estão pagando tão caro assim nesse contrato de aluguel. Quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu posso falar, né, um pouco mais sobre aluguel de ação e o efeito sobre o preço, tá bom? Antes da gente encerrar, vamos dar uma olhada aqui na questão dos dados fundamentalistas de raiz, né? Para isso a gente vai usar o nosso painel inteligente. Esse painel inteligente a gente está. Eu vou deixar o link para vocês tanto na descrição quanto também nos comentários. Já estamos chegando a 500 acessos. Então tem ajudado bastante pessoas aí a assim, encontrar boas ações baratas numa boa oportunidade e até como tese de estudo, né, para a pessoa se aprofundar um pouco mais em relação àquela ação. Então, vou pegar aqui, vou colocar o ticker da ação, sempre maiúsculo, raiz 4, vou dar um Enter, e aqui eu consigo ver se está cara ou se está barata do ponto de vista fundamentalista. Então, de acordo com Graham, o preço justo seria R$ 1,53. Por quê? Porque eu tenho um ROI baixo, um preço sobre valor patrimonial bem marginal, né, quase chegando no 1,5, e um PL aqui altíssimo, tá? Então aqui tem um PL altíssimo.
Lembrando que nessa consideração a gente poderia levar em conta um outro fundamentalista, que seria Peter Lynch. Peter Lynch, ele fala que quando é ações de commodity, é muito bom você pegar ações que têm um PL distorcido, porque como ela pertence a um ciclo, quando você tem um número tão alto de preço sobre lucro, que o lucro está aqui, é natural que ele volte para cá, né? Então aqui seria quase que um dado contrário. Se empresas de commodity, segundo Peter Lynch, a gente vai falar um pouco mais isso à frente, eu falo no método do investidor inteligente. De acordo com Peter Lynch, se você comprar ações que estão totalmente defasado o preço sobre o lucro, né, o lucro está lá embaixo em relação ao preço, é natural que isso daqui volte aos patamares de normalidade, por exemplo, 15. Ele voltando um PL para 15 vai pegar este ciclo aqui de alta, né? Na verdade, o ciclo de alta vai fazer com que o PL volte para patamares razoáveis. Então é diferente você falar, a raiz tá cara porque o PL está esticado, mas lembrando que ela é lastreada em commodity e é totalmente cíclico, né? Faz sentido isso para vocês? Vocês já ouviram esta tese? Conhece a tese do Peter Lynch, né, de ações cíclicas? PL invertido? Coloca aí no campo dos comentários, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É por isso que nesse caso aqui a gente tem que fazer uma análise mais assim sistêmica, né? Pensar que somente por Benjamin Graham falar que está cara e Joe Greenblatt falar que está cara, não nos basear simplesmente assim de uma forma totalmente arbitrária, né? Sem antes entender qual que é a classificação da empresa. É por isso que eu sempre convido vocês a seguir o nosso conteúdo, a estudar cada vez mais, né, sobre diferentes teses fundamentalistas, porque é assim que você vai conseguir não só ver a tela, aquilo que as pessoas estão falando, YouTube, casas de análise e tudo mais, mas você vai ter condições de poder avaliar por si mesmo, com base em conhecimento adquirido, quais são as ações que realmente pode alavancar aí seus investimentos, ok? E se você quiser encontrar outras ações boas e baratas, até mesmo fugindo um pouco da questão da commodity, enfim, simplesmente você pode vir aqui, ações baratas de Graham e também ações baratas de Greenblatt. Você pode utilizar esse filtro. Você também pode utilizar aqui um filtro de liquidez, por exemplo, pelo menos 50 mil nos últimos 2 meses, e pagando pelo menos 6% de dividendos. Olha lá. E aqui eu já tenho uma lista bem interessante de ações boas e baratas, commodity ou não, onde eu consigo ver que realmente estão baratas do ponto de vista de Benjamin Graham e Joe Greenblatt. E também, como a gente colocou 6% de dividendo, também Bazin e Barça, né? A gente pode mesclar os quatro fundamentalistas aqui. Só o Peter Lynch, que é uma análise um pouco mais diferente na questão da commodity, né, que se diferencia um pouco mais, que a gente pode fazer um estudo à parte sobre elas. E se você perguntar para mim se hoje a raiz, né, está no meu radar, eu sempre desenho aqui o nosso investidor consciente, né, o nosso Czinho lá do MIC, né? Eu normalmente eu faço 3 bandas aqui de radar. Hoje a Raizen para mim ela está entrando aqui na terceira banda de radar, né? Talvez aqui já próxima de uma área de estudo, né? Eu já tive a Raizen, hoje eu não tenho mais. Diferente, por exemplo, de Banco do Brasil, Sanepar, TRPL, Basa, que eu ando comentando bastante, né? Outras aqui que estão entrando já mais próxima no radar como oportunidade, até mesmo o Bradesco por causa do custo-oportunidade, outras também, né? Irani, eu tenho observado bastante a parte de agro, né? Soja, Kepler Weber, né? Enfim, são outras ações aqui que estão entrando no meu radar. Mas diz aí você, o que que você tem achado de Raizen? É uma ação que você tem, que você acredita? Acha que realmente por conta do etanol de segunda geração, ela vai realmente, né, diminuindo o seu capex, ela vai realmente se valorizar, trazer esse dinheiro que hoje ela está se investindo, né, para 2030, 2035. Esse dinheiro de investimento vai começar a entrar para a empresa e repartir para nós, né? Os acionistas ou não? Coloca aí, eu gosto bastante de ler e responder o comentário de cada um de vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.